O tritão mais gente boa da obra, o mais novo membro do Chapéu de Palha, tem muitos poderes que fazem dele uma lenda da pirataria. O bichão não é pirata novato não, tem muita história e muitos poderes, tanto é que foi escolhido pelo próprio governo e pela marinha como aliado. Se não pode contra ele, se junte a ele. Mas o Jinbe recusou estar do lado e ser protegido pela marinha, recusou ser protegido pela Big Mom e escolheu estar do lado de Luffy, pois vê algo a mais no Chapéu de Palha. Então vamos conhecer todos os poderes de Jinbe, o Cavaleiro do Mar. Seja bem-vindo ao canal. E o Jinbe, conhecido como Cavaleiro do Mar, é uma adição poderosa ao bando do Chapéu de Palha em One Piece, trazendo força e experiência inigualáveis como o tritão mais forte conhecido. Sua reputação como este Chichibukai já indicava seu nível de poder, mas foi através das suas ações, especialmente na Guerra de Marineford e depois do arco do País de Wano, que Jinbe verdadeiramente demonstrou sua força. Um ponto-chave que destaca Jinbe dos outros é sua habilidade em combate subaquático e seu domínio sobre o karatê dos homens peixe, uma arte marcial que lhe permite manipular a água ao seu redor como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. Isso, combinado com sua força física, torna Jinbe uma força formidável tanto em terra quanto no mar. Além disso, o Jinbe tem um senso de honra e lealdade profundo, valores que o levam a agir sempre com um bem maior em mente, seja apoiando Luffy como um membro leal do Chapéu de Palha ou tomando decisões difíceis para proteger aqueles ao seu redor. Sua habilidade de liderança e sabedoria também são inestimáveis, proporcionando uma orientação calma e ponderada que complementa as personalidades mais impulsivas dentro do bando. Após a Guerra do País de Wano, Jinbe não só provou ser um lutador excepcional ao derrotar o Tobiropo Wus, mas também viu sua recompensa aumentar para 1 bilhão e 100 milhões de berries, confirmando seu status como um dos piratas mais fortes do mundo. E esse reconhecimento é um testemunho não apenas da sua força física, mas também da sua coragem, lealdade e o impacto das suas ações em todo o anime. A adição de Jinbe ao bando do Chapéu de Palha não apenas fortalece a equipe com suas habilidades únicas, mas também traz uma nova dimensão de táticas e estratégias de combate, tanto em terra firme quanto no mar, tornando o bando ainda mais capaz de enfrentar desafios novos que virão. Haki do armamento. Esse tipo de Haki consiste em endurecer partes do corpo com uma espécie de substância invisível para poder aumentar o poder de ataque e resistência do usuário. Ou seja, com essa habilidade, Jinbe se torna capaz de ampliar uma armadura invisível em seu corpo para servir tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Portanto, quando ele é atacado pelos inimigos, Jinbe consegue revestir seu corpo com essa armadura de Haki bem no ponto onde seu inimigo está atacando. Então, por estar se defendendo com essa técnica, ele acaba evitando que os inimigos infrinjam golpes ainda mais potentes nele. Já na parte ofensiva, Jinbe consegue revestir seus punhos ou pernas para atacar seu inimigo com uma intensidade ainda maior. Então, se o Jinbe já era muito forte mesmo sem usar o Haki do armamento, imagina só o quão poderoso ele fica utilizando este poder. Pois é, sem sombra de dúvidas, o Haki do armamento é uma das principais ferramentas de combate dentro do arsenal do poderoso Jinbe. Haki da observação. Essa técnica permite que seu usuário tenha um sensor em forma de Haki, possibilitando que ele sinta a presença de qualquer pessoa ou objeto que esteja ao seu redor sem nem ao menos precisar enxergar. Essa inclusive é uma técnica muito útil durante um combate, onde o usuário se torna capaz de perceber os ataques inimigos independente de onde venham. No caso do Jinbe, ele se torna uma ótima técnica para compensar a sua falta de velocidade, que, como nós sabemos, sua agilidade fica bem abaixo quando ele está em solo terrestre. Enfim, não há nenhum momento que ficou explícito para nós que o Jinbe utilizou dessa técnica, porém é confirmado de forma oficial que ele domina o Haki da observação em ótima escala. E é óbvio que ele tem que saber usar técnicas desse calibre, né? Até porque, como eu disse agora há pouco, o Jinbe não é lá o cara mais rápido do mundo em terra firme, mas quando ele está no mar, ele ganha um boost de velocidade. Por isso é essencial que ele tenha domínio dessa técnica para chegar no patamar que está atualmente. Não que ele fica mais lerdo na terra, mas é que na água é o habitat natural dele, ou seja, ele tem uma velocidade muito maior na água. Super força.
Por ser um homem-peixe, Jinbe é 10 vezes mais forte do que um humano normal. Apesar de ser forte, ele admitiu que não é tão habilidoso quando está em solo terrestre, o que dá a entender que ele é muito mais forte no mar. Apesar de dizer isso, ele ainda demonstrou uma força absurda quando no arco de Impel Down levantou uma das portas maciças da entrada da prisão com pouco esforço e usou como jangada para fornecer a passagem sobre o mar. Além disso, é dito que antes do Ace entrar para a tripulação do Barba Branca, ambos entraram em confronto e mesmo Ace já possuindo os poderes da Mera Mera no Mi, ambos travaram uma luta muito acirrada, o que acabou provando que ele possui uma força física fora do comum. Fora que na guerra de Marineford, ele conseguiu golpear Gekomora de uma forma tão intensa que fez ele cair a poucos metros de distância. E também durante o arco de Holy Cake, a Big Mom estava prestes a atacar o navio do Chapéu de Palha, mas graças à incrível força de Jinbe, ele conseguiu acertar um golpe que jogou ela para longe. E olha que isso é um feito e tanto, pois a Big Mom tem demonstrado ser uma das pessoas mais fortes e resistentes do mundo de One Piece. Então imagina só o quão forte deve ser o Jinbe para atordoar danos nela. Muito poderoso. Fora que na guerra de Marineford ele também confrontou golpes de piratas nível almirante como o próprio Akainu. Não que ele está no mesmo nível, mas no mínimo ele conseguiu segurar golpes. Super resistência. Jinbe tem uma resistência fora do comum. Ele tem uma tolerância à dor que surpreende até mesmo os marinheiros mais fortes do mundo. Quando ele se negou a lutar na guerra de Marineford contra os piratas do Barba Branca, o governo cassou seu título de Shichibukai e o jogou no nível 6 da prisão de Impel Down por traição. Quando vimos ele jogado na prisão, deu para notar que estava em condições precárias, pois muito provável tentaram tirar informações dele à força, mas o bichão resistiu. Só que mesmo após todos esses danos, ele demonstrou estar inteirinho quando Luffy o soltou da prisão para ajudar na busca por Ace. Já durante na guerra de Marineford, o Jinbe demonstrou outro nível exemplar de suportar a dor, pois quando estava tentando fugir do campo de batalha com Luffy em seus braços, o almirante Akainu o atacou com um golpe muito potente de magma, que foi com tanta força que atravessou o peito de Jinbe e ainda queimou o Luffy. Olha, imagina a dor que o Jinbe devia estar sentindo na hora. Ele teve seu peito completamente perfurado e suas escamas estavam queimando intensamente devido à temperatura elevada do magma. Só que apesar disso tudo, o Jinbe conseguiu escapar com o Luffy, e o máximo que ele fez após receber este golpe foi se lamentar por não ter conseguido salvar o Ace. Já na luta contra os Who's, Jinbe foi golpeado ferozmente pelo Tobiropo, só que devido à sua incrível resistente, somada ao seu maçante haki do armamento, ele foi capaz de suportar todos aqueles golpes ao ponto de não sentir mais nada depois de um certo tempo. Portanto, isso deixa claro que se o Chapéu de Palha estiverem precisando de um tanque como escudo, o Jinbe é o cara certo. Pode mandar ataque que o Jinbe mata do peito e bota pra longe. Poderes de Tritão. Por ser da raça dos homens peixe, Jinbe tem diversas capacidades que se sobressaem ao dos humanos. Como eu já disse anteriormente, só pelo fato dele ser um homem peixe, Jinbe já automaticamente é 10 vezes mais forte e resistente do que um humano normal. Fora que além de respirar tranquilamente em solo terrestre, ele também é capaz de respirar debaixo d'água da mesma forma que um peixe. E meus amigos, minhas amigas, quando esse cara vai pro mar, você pode ter certeza que as coisas vão pra outro nível. Porque segundo o próprio Jinbe, ele não é tão forte na terra firme quanto debaixo d'água. Até porque os homens peixes têm a característica de serem mais fortes quando estão debaixo d'água. O exemplo de quando os tritões são poderosos debaixo d'água foi durante o arco de Arlong Park, onde nessa ocasião Sanji teve que lutar contra um homem peixe na água. E por estar no habitat natural deles, Sanji não tinha quase nenhuma chance de vencer o seu adversário, o que acabou provando a incrível força que os tritões possuem enquanto nadam. Isso acontece pelo fato deste ser o habitat natural dos homens peixes, simples assim. Eles têm um domínio perfeito sobre a água e eles nadam em uma velocidade tão incrível que supera até mesmo a de uma correnteza em extrema agitação. Fora que sua força também é aumentada quando estão nadando, pois já que sua velocidade aumenta, seus golpes também se intensificam devido à agilidade dos seus golpes. Portanto, uma coisa é certa, se alguém quiser enfrentar o Jinbe debaixo d'água, pode ter certeza que a derrota é quase certa. Karatê dos Homens Peixe. Essa é uma arte marcial que é praticada por alguns membros qualificados da raça Homem Peixes. Com ela, Jinbe possui uma série de movimentos subaquáticos devastadores concedidos para serem adequados com a força e a velocidade dos Homens Peixes. Esse karatê pode ser usado em ambos ambientes, seja na água ou na terra firme mesmo. De acordo com Jinbe, a chave para dominar o karatê dos Homens Peixes é ser capaz de controlar toda a água que estiver na sua proximidade, para que a água na atmosfera
esfera tenha conexão com a água do corpo do adversário. Essa é sem dúvidas uma das principais cartas da manga do Jinbe, pois ao usá-las, ele ganha uma variedade de golpes que atordoam os inimigos de uma forma brutal. Fora que ele também consegue conciliar esses ataques com suas outras técnicas, como é o caso do Haki do Armamento, onde ele se torna capaz de intensificar os seus golpes de artes marciais como a armadura invisível do Haki para desferir danos ainda mais potentes. Agora que a gente falou dessa arte marcial do Jinbe, bora ver das técnicas que ele consegue por meio do Karatê dos Homens Peixe. Jujutsu dos Homens Peixe. Essa técnica foi usada pela primeira vez no exterior à baía de Impel Down em preparação para um dos ataques fulminantes dele. E essa se trata de uma técnica subaquática que Jinbe inicia pela primeira vez quando ele coloca uma mão em cima da outra. Depois de fazer esse sinal, sua mão direita vai para frente com o intuito de dar um empurrão com toda a força. Isso permite que o Jinbe agarre fisicamente e direcione as correntes como se ele estivesse manipulando um pano. No anime, o Jinbe recolhe a água em um brilhante tufão azul em suas mãos. Ele então nada para fora do mar em alta velocidade, fazendo com que o tufão forme uma corrente de água em espiral depois que joga para a superfície. Kairyu Ipponzeoi. Jinbe faz uma corrente para cima, onde rompe a parte da superfície do oceano com um fluxo de água imponente. Isso foi visto pela primeira vez sendo usada no exterior da baía de Impel Down com o intuito de levantar uma jangada improvisada em um navio de guerra da marinha. O Jinbe poderia aparentemente gerar múltiplos fluxos de água como se fosse nada, assim como este. Yarinami. Essa é uma técnica que envolve a manipulação de água do Jinbe e sinceramente essa é uma das técnicas mais boladonas incríveis do Jinbe. Para fazê-la, ele cria uma explosão em forma de lança de água com uma força suficiente para perfurar um barco em estruturas sólidas. No anime, houve duas ocasiões em que ele utilizou esse poder. A primeira foi na guerra de Marineford, onde ele usou esse ataque depois de sair do olho de um redemoinho, e após usar esse ataque, diversos marinheiros sofreram com este golpe. A segunda ocasião foi onde ele utilizou essa técnica ao chegar no país de Wano para ajudar o Chapéu de Palha em combate. Nessa ocasião ele demonstrou uma versão ainda mais forte do Yaranami, onde destruiu inúmeros barcos dos piratas feras apenas com a jangada da água. E olhando assim, parece até mesmo um Kamehameha, só que feito de água. Bom, essa técnica mostra o quão poderoso fica o Jinbe debaixo de água. Samegawara Seiken. Um soco poderoso, reto e forte o suficiente para acabar com o Gekko Moria. Pois bem, foi utilizada essa técnica que o Jinbe conseguiu vencer o Shichibukai Moria. Nessa ocasião, seu adversário havia engolido diversas sombras devido aos poderes da sua Akuma no Mi, e ao absorver essas sombras, Moria acabou ficando muito grande e poderoso. Porém, assim que o Jinbe utilizou esse golpe, Moria não teve a menor chance de vencê-lo. Para fazê-la, Jinbe concentra o Karatê dos Homens Peixes em seu punho para inferir um golpe atordoante no inimigo. Assim que conseguiu atacá-lo, uma espécie de redemoinho em forma de água começa a tomar conta do seu punho, e esse golpe foi tão potente que além de lançar Moria e alguns metros de distância, ele também foi capaz de fazer o mesmo cuspir todas as sombras que havia absorvido. Ou seja, é provável que o impacto desse ataque cause danos de dentro para fora do corpo do seu adversário, o que acaba fazendo ele cuspir até mesmo o que tem dentro dele. Mais tarde, ele chegou a usar essa mesma técnica contra o Luffy. Nessa ocasião, ele lançou uma onda de choque a uma distância justa, manipulando o vapor da água em todo o ar, que acabou sendo capaz de ferir até mesmo alguém como o Luffy, que possui um corpo de borracha. Uchimizu. Nessa técnica, ele usa apenas uma simples gota de água para atirar em seu oponente, e quando lançada por Jinbe, se torna uma espécie de bala mortal feita de água. Essa gota de água ganha uma força tremenda devido à incrível força cinética que é produzida pelos Homens Peixes. Sendo assim, ele acaba transformando uma simples gota de água em uma bala que pode ser mortal contra adversários. Então imagina só o quão apelão é essa técnica. Imagine que o Jinbe esteja diante de inúmeros inimigos que não são tão fortes assim. Ele poderia acabar com todos eles apenas com um balde de água ao seu lado, onde poderia pegar uma gota de água a cada instante para atirar em seus adversários repetidas vezes até acabar com eles. Seria muito legal ver algo assim, né? Porém é claro que essa técnica funciona apenas contra inimigos mais fracos. Afinal, no mundo de One Piece existem diversos personagens que são resistentes a balas normais. Ou seja, caso o Jinbe tente acertar essas gotas de água em um personagem forte como Kaido, Zoro ou outro personagem muito poderoso, é óbvio que essas gotas serão inúteis. Por esse motivo, elas acabam sendo inúteis para personagens com uma resistência maior. Buraikan.
A técnica secreta do Karate Homem Peixe, onde o Jinbe lança um pacote de água em suas mãos e dispara uma onda de choque poderoso de água que penetra o corpo do seu oponente, é tão poderosa que até mesmo o ferido danificou a forma gigante de Wadatsumi. Karakuzagawara Seiken. Essa é uma das principais técnicas do Jinbe. Diferente das demais técnicas, nessa ele não precisa encostar seu punho no corpo do adversário, pois ele ataca seus inimigos mesmo sem precisar de um contato físico. Ele usou pela primeira vez quando estava fugindo da prisão de Impel Down. Enquanto estava correndo, ele deu de cara com inúmeros carcereiros que estavam ao seu redor. Logo em seguida, ele deu um soco no ar que após alguns segundos atordoou todos os carcereiros que estavam ali sem nem mesmo tocá-los. Onigawara Seiken. Essa é uma versão muito mais potente do que essa que nós vimos anteriormente, e ele utilizou esse golpe contra os Rus. E diga-se de passagem, essa é a técnica mais forte demonstrada pelo Jinbe até agora. Durante sua luta contra o Tobiropo, ele desferiu um soco que ficou poucos centímetros do rosto do seu inimigo. E após alguns segundos, o Rus foi acertado brutalmente pelo Tritão sem nem ao mesmo ter contato físico. Talvez você deve estar se perguntando como que é que o Jinbe consegue fazer isso, né? Pois bem, isso até parece com as técnicas de haki do armamento avançado, onde o usuário consegue afetar seu inimigo sem nem precisar de um contato físico. Porém, esses golpes do Jinbe não tem nada a ver com o haki do armamento. Na verdade, ele consegue atacar de uma longa distância, porque o vapor da água do ar é liberado uma onda de choque que sobrevoa até o corpo do adversário. Dessa forma, ele consegue atacar sem nem mesmo precisar encostar no inimigo. Muito doido, né? E olha, tô pra te dizer que o Jinbe ainda tem muitos poderes que serão mostrados, porque na sua luta contra os Rus, ele não mostrou ter muitas dificuldades para combater o Tigrão das Sucrilhos. E aí, agora me diz a sua opinião, qual poder do Jinbe você acha mais legal? E seja sincero, você acha que o Jinbe é mais forte que o Zoro ou Sanji? Comenta aí. Aliás, o poder desses dois personagens estão passando na tela, então se quer saber mais poderes de personagens, clica nos vídeos que estão passando, que eu garanto que você vai curtir. Te espero no próximo vídeo. Falou!